Olá pessoal, eu sou o Gabriel Azevedo. E eu sou Solange Lima e esse é o podcast O Código da Alma. Um podcast onde a gente vai falar sobre autoconhecimento, empreendedorismo e ajudar você nessa jornada. Isso aí. O tema de hoje A gente seria... vai conversar com o Gabriel hoje sobre a história dele. Ele vai contar pra Isso aí. gente quem é Gabriel Azevedo. E aí, Gabriel, conta pra gente quem é você e o que fez você, eu sei que você já fez uma transição de carreira, o que fez você ter esse despertar? Eu tenho dificuldade de falar de mim, tá? Processo terapêutico, gente. Vai ser um processo terapêutico aqui agora. Vamos lá, vai. Mas é importante, né? Porque quando a gente fala de si, a gente entra na nossa história, a gente processa, elabora mais, né, os nossos processos mentais e se entender. Isso é autoconhecimento, né? Eu venho de uma criação muito, para mim, muito interessante. Um pai muito racional, científico, e uma mãe muito emocional, espiritual. E eu acho que a combinação dos dois, me deu esse pé no chão, mas também uma mente criativa, lá pra parte do etérea, espiritualizada, né? Uhum. E eu tive os altos e baixos, né? Do científico pro espiritual e do científico pro espiritual. E isso me trouxe muito interesse em entender os processos desse mundo, desse planeta. Quem eu sou. Porque a gente geralmente não conversa dessa forma, né? A gente esquece que nós somos seres que estão aqui usando esse corpo que vai desaparecer um dia. E não importa se você tem crença religiosa ou não tem crença religiosa, se você é ultra racional, científico ou não. Que eu lembro que a gente falou, né? A gente vai fazer as duas conversas, científico e o espiritual, o holístico. A gente vai falecer um dia, a gente vai morrer. A gente vai sair desse mundo. Para onde a gente não sabe, mas a jornada aqui ela é curta. E ela pode ser muito maravilhosa se a gente se permitir. E eu acho que a minha vida tem sido uma busca disso. Tive depressão, tive muito problema, fiz muita terapia na minha vida que me ajudou bastante a acelerar o processo de amadurecimento. E hoje eu posso dizer que tenho muito mais paz. Eu encontrei muito mais paz na minha vida. Você sempre se questionou muito essa questão de quem você era, assim, desde criança? Você tinha isso muito novo já? Não. De criança eu era muito sapeca. Eu era muito... Sabe Denis o Pimentinha? Uhum. Criança espoleta, hiperatividade a 1000. Não dá doce pra essa criança, não dá açúcar, porque senão era isso. Era uma criança difícil, assim, de administrar. Uhum. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui tranquilizando isso, né? Entra a fase da adolescência, a gente entra numa fase muito complexa, que é os pesos do mundo começam a aparecer, o estudo começa a ficar mais intenso, tem vestibular que está se preocupando, tem hormônios que estão agitando a nossa vida, então tem muitos altos e baixos, né? A adolescência, ela é regada desse quase que uma bipolaridade, de tão intenso que é. E eu saí da adolescência e comecei a minha fase dos 20, né? Com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de equilíbrio, mas ainda adolescente, ainda moleque. O homem tem a tendência a evoluir mais lentamente, né? Porque a nossa sociedade ela conduz a educação da mulher e do homem de formas muito diferentes. A mulher ela tem que virar uma mulher aos 9 anos de idade, que já tem que cuidar dos irmãos, já tem que cuidar de todo mundo, tem que trabalhar, tem que fazer um monte Tem de que ser coisa. mais responsável, né? Desde pequena. E é uma coisa que eu me perguntava, porque as meninas da escola eram muito mais inteligentes.
E a letra era muito mais bonita e dava pra ver tudo. É assim, é isso. Porque a mulher sempre foi muito mais exigida, o homem não. E o que que isso gera, né? Isso gera uma fase de adultos, homens mais infantilizados e mulheres mais maduras, né? E nesses últimos tempos teve essa inversão de papéis, né? Inversão de papéis. As coisas elas vão começando a se reequilibrar a partir do momento em que as mulheres começam a ter mais direito, né? Tem o direito de voto, tem o direito de poder trabalhar, isso já há muito tempo. Mas ainda tem desfalques na sociedade, ainda há muitos desfalques. Não é sobre isso, né? Eu tô indo pra outros cantos. Ele tá enrolando, gente. Porque eu não Essa é a quero realidade. falar sobre a minha vida pessoal. Tá, não precisa falar da vida pessoal. Vamos falar sobre a sua transição de carreira, tá? Não vamos falar sobre a vida pessoal. A transição de carreira sim. é assim, me conta mais sobre como você começou no lado profissional e o que fez você fazer essa transição de carreira, que acho que é mais fácil. Vamos falar sobre a vida pessoal também. É importante, é um processo terapêutico, né? E falar sobre câmeras é uma coisa assim, então, meu Deus, a gente vai falar muito sobre o processo amador, né? Porque todo esse processo que a gente está fazendo aqui, eu vou voltar na nossa conversa, mas todo esse processo que a gente está fazendo aqui é esse processo amador de começar um podcast, de começar um empreendedorismo, então é isso, faz parte. A minha carreira, né, então, eu saí na fase dos 20, eu já comecei uma carreira, um profissional, um trabalho um pouco mais maduro, mas, como eu posso dizer, eu ainda tinha muitas coisas que eu não sabia, que eu não conhecia. O meu autoconhecimento ainda faltava coisas. Você acha que você escolheu a profissão errada desde cedo já? Então, nossa, eu tenho muitas coisas, tenho muitas questões. Eu queria fazer na faculdade, quando eu estava fazendo vestibular, eu queria fazer teatro, administração pública para ir para política, gastronomia, psicologia e biologia, que acabou virando ciências ambientais. São 5 áreas completamente diferentes, né? E eu já fiz teatro. Aí você prestou vestibular para tudo isso? Não. Eu prestei, passei em todas, pelo menos uma. Eu fiz um monte. Quando eu saí do colegial, eu prestei e não passei. Eu só fiz em 2 faculdades, USP e Unicamp, que é geralmente o que a gente mais ouve falar. Tem que ser FUVEST, tem que ir pra FUVEST. Não é, gente. Tem muitas outras faculdades que são maravilhosas. O caminho da vida é muito mais intenso, é muito mais amplo do que USP e Unicamp. Tem muitas coisas. Então, se permita. Essa é a ideia. Até fora da faculdade, né? Faculdade não é 100% tudo, mas é bom ter o estudo, tá? Sempre estude, isso é bom. Então eu saí dessa primeira tentativa sem conseguir nada, eu fiquei muito mal. Aí eu tentei uma segunda vez, nessa segunda aí eu meti o louco. Eu fiz inscrição em tudo quanto é tipo de faculdade possível, públicas, privadas, e para conseguir o máximo de bolsa e depois pensar lá na frente o que eu quero fazer. Então eu comecei um caminho primeiro, já estudei administração, já estudei teatro, já estudei a psicologia que eu queria, acabou virando psicanálise. E eu acabei me encontrando na psicanálise. E agora eu tô aqui. Mas e o direito? Você não fez? Eu achei que você tinha feito direito. Você não trabalhava Direito? com alguma coisa de registro de música? Eu trabalhava com direito autoral para músicos. Ah, tá, mas não necessariamente dentro da área da advocacia. E na área administrativa, entendi. Foi onde eu mais trabalhei na minha vida inteira, 8 anos. Tá. A empresa que eu mais fiquei tempo ali, né? E aí eu comecei a sentir que a vida tava me puxando para outros lugares, mas eu não queria
me retirar daquele ambiente. Porque às vezes a gente fica tanto tempo dentro de uma empresa que a gente começa a identificar a nossa essência como parte dessa empresa. Então é difícil. A gente fala, mas o que eu vou fazer depois que eu sair dessa empresa? Eu não tenho para onde ir. Vem o desamparo, né? Essa sensação de desamparo, isso vem da infância também. Né? A criança que foi desamparada. Às vezes não é porque os pais foram ruins. Às vezes o bebê fica 5 minutos sem mamar, chorando, mas a sensação de desamparo, a pulsão de morte, né? Que Freud falava, vem muito intensa. A criança acha que vai morrer e não entende isso. E aí carrega no inconsciente pro resto da vida. Então é interessante o processo terapêutico também para você dissolver essas emoções negativas que podem fazer você passar por um processo difícil dentro do trabalho. Hoje em dia, a média dos jovens é de sair de 2 a 3 anos, no máximo, eles trocam de emprego. E tá certíssimo. Eu vejo muitas pessoas falando, mas essas crianças não querem nada, essa geração não quer nada, não quer trabalhar. Mas ele tá saindo daqui, vai para um outro emprego, ganha mais. Tá certo, não tá? Eu falo, mas não sei o que, a gente é família. Eu falo, não, é profissional, né? Tem muita empresa que faz isso. É que a geração antiga, né, ela prezava muito por você ter um emprego e se aposentar naquele lugar, né? O meu pai, por exemplo, teve um único emprego e ficou a vida toda, se aposentou, e, né, tios, enfim. E agora essa geração que vem com essa coisa de trabalhar 2, 3 anos numa empresa e sair, cria os mais velhos têm essa percepção mesmo, né? De que eles não querem nada com nada e não querem trabalhar. Sim. E ficam pulando de emprego em emprego. Então é uma outra geração, né? É outro momento. Então a gente tem que entender esses momentos, né? É uma ruptura, né? Com o passado. Sim. Era de Aquários. Exato. Eu não sei por que motivo, eu achei que você trabalhava com direito. Porque quando você falou registro de direitos autorais de música, eu achei que tinha alguma coisa a ver. Mas é diretamente ligado, porque a gente trabalha... São 2 setores. Tem o setor de direito, que são advogados mesmo, sim, que trabalham puramente com direito autoral. E a parte administrativa que é uma parte desses aí direitos a mais autorais. Burocrática, que você vai dar sequência ao que eles fazem, mais ou menos isso. Isso. Né? Tá. A gente... E aí foi o despertar, né? A psicanálise veio como um despertar para você. O curso que eu faço, todo mundo repete a mesma frase, né? Divisor de águas. Quando eu fui fazer a pós, todo mundo falava, não, é um divisor de águas, e realmente é um divisor de águas, porque eu não tenho mais autoconhecimento do que o curso de alguma terapia. Digo, uma terapia, ou a psicologia, o curso de curas da mente, né? Que envolve curas da mente. No meu caso, a psicanálise. E vou continuar estudando pro resto da vida, porque a ideia é aprofundar, agora, né? O processo não para mais agora. Não para, na hora que você começa o autoconhecimento, você entra nesse processo pelo autoconhecimento para você, e aí você percebe que aquilo faz sentido, que você pode ajudar outras pessoas, e aí você mergulha, né, de cabeça nesse processo, né? A gente aprende a dar nomes às emoções que a gente sente. E isso é muito importante. Isso é muito foda. Isso é muito mesmo, porque tira você de um ambiente instintivo. Você começa a sentir as coisas, mas você não sabe o que é. Você não entende o que é. Você até entende, mas não tem aquela ligação do emocional e o racional, que gera o sentimento, que é a ligação dos dois, né? Que a gente aprende na psicanálise. Então... isso dá mais sentido, fica palpável o que você tá sentindo. Aí você fala, opa, peraí, eu tô sentindo isso? Isso é autossabotagem. Autossabotagem, nossa, caramba, eu tô me autossabotando, caramba. Como a gente falou, né, no último podcast, nos últimos, né? Aproveitando, né?
É isso. Ele já falou demais, a gente tem que encerrar agora. A gente falou demais, tem que encerrar. Não, mas era só para conhecer mesmo a sua história, para entender um pouquinho mais o seu processo aí, a sua transição. Sim. Porque, na realidade, eu falei da minha transição em um outro episódio, e agora ele está contando a dele, só para vocês entenderem o nosso momento, né, aqui no podcast. Então, Gabriel, queria te agradecer, né, por você ter aberto aí a sua vida, e falar para vocês que no próximo podcast a gente vai falar sobre um outro tema, e a gente gostaria muito de saber se vocês estão gostando, se tá fazendo sentido. Então comenta aqui pra gente saber o que vocês gostam, deem sugestões de temas, porque é importante pra gente, né? E vamos se entrevistar mais, gostei. E a gente vai trazer outras pessoas também, a gente vai trazer outras pessoas para poder estar conversando com a gente e mostrando esse trabalho aí de autoconhecimento, o quanto é importante no empreendedorismo, né? Isso aí. Então... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.